agora eu vou utilizar, gente, ó, a caneta de uma pressão. Eu vou utilizar dois modelos. Eu vou utilizar a de rosca e vou utilizar a de alavanca híbrida, tá? Vou mostrar duas canetas para vocês também, tá? Ok? Ó, primeira coisa que a gente vai fazer agora é ver a região que a gente vai tratar. Vou virar um pouquinho o rosto da paciente, tá? E vou pedir para ela baixar um pouquinho, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver porque a posição da câmera não é tão boa, ó. Mas, ó, ela faz a preguinha da gordura dessa região aqui embaixo. Levanta pra mim, ó. Eu vou tratar toda a região da gordura submentoniana. Quando eu faço prega, vocês conseguem ver, ó. É tudo gordura, ó. Eu não tenho nem flacidez aqui, ó. É gordura, ok? E vou estender para essa região, ó, da gordura submandibular. Então, eu vou pegar toda essa expressão, tá vendo? Dessa gordura. Para que a gente consiga, ao diminuir a gordura, marcar mais os contornos dessa paciente. Tá? Então, eu vou limpar essa paciente. A asepsia, ela pode ser feita com clorexidina ou álcool 70, tá? Ó, vou limpar toda a região. Pode pegar clorexidina, até a pele é altamente sensível, já tá na hiperemia. Ó, a paciente, só de eu passar uma camada de álcool, ela já ficou toda vermelha, tá? Essa é aquelas pacientes, né, que nem a Fabiana, ó, altamente sensível. Isso aqui, antes a Globo não mostra, ó. Ela pode reagir a clorexidina a tudo, né, mas, ó, pele altamente sensível, tá vendo? Essa paciente, a gente tem que tomar cuidado com o taping. Eu até vou colocar, mostrar pra vocês, mas qualquer sinal de alergia, ela tem que remover o quanto antes pra não queimar a pele, tá? Ó, depois da limpeza, vendo, ó, a gente não vai aplicar em região de mento. Então, a gente vai colocar aqui, ó. Tá vendo, ó? Que são 2 dedinhos do mento, ó. Pra gente iniciar, então, a nossa aplicação. Ó. Fica assim. Pessoal, vê, tá vendo? E aí, a nossa aplicação vai ser nessa região. Normalmente, eu puxo a prega e faço as marcações pra ir aplicando assim. Só que como a paciente vai fazer também a gordura dessa região, do contorno submandibular, tá vendo? Quando a gente abaixa assim a cabeça da paciente, tá vendo? A gente tem gordura submentoniana e submandibular. A gente vai pegando toda essa gordura, tá vendo? A gente vai estender para essa região toda, tá? Então a gente vai levantar e aí a gente poderia fazer as marcações mais ou menos com 1 centímetro entre distância entre elas. Nessa hora que eu vou fazer essa região, eu gosto de baixar a paciente de novo, ó. Eu gosto de ver exatamente onde eu vou tratar. Tá vendo? A estrutura mandibular dela tá aqui, vai ser preservada. E eu vou tratar a gordura abaixo, tá? Ok? Se alguém falar pra você, não pode fazer nessa região por conta das estruturas do nervo, da corrente, gente, vocês não vão chegar nessa profundidade, tá? Vocês vão utilizar uma quantidade para gordura localizada pensando em trato facial na região mandibular, uma área super segura. Vocês não vão chegar nessa profundidade para causar parestesia na paciente. Nem que você quisesse fazer isso, você conseguiria com a pressurizada, né? Mais com a pressurizada de uma pressão, que é uma forma 100% segura que eu passo para vocês, tá? Ok? Então, ó, fazer a marcação do outro lado é a mesma coisa, ó, tá? Então, ó, tá vendo? Nessa região, a gente vai ver que a gente vai usar muito material, mas em pouca quantidade, tá? E tudo isso vai ser pro trato da gordura localizada. O que a gente pode fazer depois para associar o tratamento dessa paciente é combinar terapias também para flacidez. Ó, vi aqui uma parte que eu tô com um vasinho mais importante. Então, o que eu faço? Evito de aplicar ali para não ter o quê? Uma lesão vascular. Eu vou procurar do outro lado a mesma coisa. Se eu vir algum vaso mais em evidência, eu vou evitar de aplicar naquela região. Você pode fazer assim as suas marcações ou fazendo uma do ladinho da outra sem necessariamente assim engessar uma marcação específica, tá? Então, você também pode fazer assim. Tá, ó. Você marca exatamente o teu grau de aplicação, a tua extensão, e você vai aplicando o máximo que você conseguir de medicamento nessa região, tá? Na região da tireoide, a gente nunca vai fazer sobre a tireoide, a gente vai fazer acima, só que, ó, na corrente do pescoço dessa paciente, ela também tem gordura. Isso aqui não quer dizer que a gente não possa trabalhar aqui nessa região, não, tá? A gente pode, inclusive, descer e trabalhar aqui, só que você não vai fazer a 90 graus. A gente vai trabalhar meia prega. Então, a gente não precisa só trabalhar a região submentoniana, como no caso dela, tá vendo? Tem gordurazinha aqui, a gente pode trabalhar também essa gordura, tá? Ok? Eu vou daqui a pouco ler o chat, que eu acabei explicando e não estava acompanhando, não estou acompanhando o que vocês estão falando, tá? Ó, eu
Eu vou limpar e vou mostrando como é que eu faço um do ladinho do outro, tá vendo? Mas vocês poderiam ter essa base de referência também. Vou esperar secar e vou, então, iniciar as minhas aplicações. Pressurizei. 1, 2, 4, 5. Vou começar com 5 unidades, porque eu vou começar nessa região submentariana. Eu vou diminuindo um pouquinho as unidades quando eu vier para a região submandibular. Ok? Então, eu vou começar exatamente assim por conta da profundidade daqui. E aqui a minha prega ela é maior do que essa gordura daqui e também por conta da vascularização daqui, tá? Vou utilizar uma mescla lipolítica, jamais mescla necrótica com a pressurizada. Ó, normalmente a paciente vai levantar, a gente vai fazer 90 graus, tá vendo, ó? E realizou a primeira aplicação. Já tive um retorno sanguíneo aqui. Ó, não importa se vai ser na primeira, na 10ª, na última, sempre que eu tiver um retorno sanguíneo, eu vou comprimir a região, ó. Olha a pressão que eu tô botando na mão, ó. Uma compressão de importância. Por quê? Eu não sei se nesse caso, nesse evento, precisa de alguém na câmera aqui. Precisa de alguém na câmera aqui que cortou aqui, ó, a parte. Preciso que alguém fique aqui comigo. Se nesse evento eu vou ter muito extravasamento ou pouco extravasamento, tá? Porque eu não sei o tamanho dessa lesão, mas eu já vou comprimir. Na hora que eu subir, ela não apareceu, Lucas. Precisa ficar aqui mesmo, tá? Ó, tá vendo? Já saiu. Ah, vocês viram, ó, fiz até uma pressãozinha, vocês não conseguiram ver porque eu tirei da zona do foco da câmera. Mas eu não vou esperar saber se é uma lesão grande ou pequena, se um vaso é grande ou não. Tá? A gente vai comprimir, de fato, a região. Ok? Beleza, ó. Parou, a gente dá continuidade. Tá? Vou fazer agora uma aplicação do ladinho, ó, já não sangrou, tá vendo? Foi um vasinho na primeira aplicação. Aquele sangramento é moderado e esperado. Sem sangrar para fora. Mas, ó, eu percebi que tá começando a fazer um quê? Um nódulozinho na região. É o quê? É sangue acumulando para dentro. Como eu não quero um evento que vocês têm hematoma, eu vou procurar a estrutura óssea para que eu consiga fazer uma pressão e eu ter uma base de apoio e vou continuar comprimindo, evitando que esse sangue extravase internamente, para não resultar num hematoma para essa minha paciente. Tá? Ok? Ó. Quem tem tireoide, todo mundo tem tireoide, né? Mesmo quem tem a cirurgia, quem fez ou quem não fez, agora se tiver problema de tireoide, você tem que pedir a liberação médica. Quem tiver operado a tireoide, não faria nem diferença você fazer 90 graus. Você poderia fazer de baixo para cima, tá? Agora, se o paciente tem algum problema, você precisa verificar a liberação com o médico dele, entendeu? Qualquer problema, de fato, qualquer disfunção, né, gente? Qualquer situação que tem algum médico que assista, qualquer patologia, aí a gente precisa de liberação médica, tá? Ó, já tá mais tranquilo, já não sinto nenhum nódulo aqui. Vou, então, pressurizar mais 5 unidades. Lembrando que eu estou utilizando a mescla que eu indico para vocês, inclusive vou sortear algumas delas hoje aqui, tá? Ó. Aqui eu tenho menos unidades, tá vendo? 2. Como é menos, de fato, ó, uma quantidade bem menor, eu já vou para a gordura submandibular, tá vendo? Ó. Então, já vou pegar aqui, por quê? Porque aqui eu vou utilizar nessa correntezinha, gordura mandibular, como a preguinha é menor, eu vou utilizar menos unidades. Então, como ficou menos unidade na minha seringa, eu já uso nessa parte, nessa corrente, tá? Ó, agora eu vou utilizar a caneta pressurizada, tá vendo, ó? Pharmapen, de uma única pressão de rosca, que também é 0,3. Ela não é híbrida. Eu gosto muito dessa caneta também. Ó, vou selecionar aqui, ó, 5 unidades e vou seguir com as minhas aplicações. Da mesma forma. Monique, tem de baixo para cima, você tem que pegar no tecido subcutâneo. Se tu vai fazer um pouquinho, meia prega, não tem problema. Desde que você faça assim. Ó, quem tava com dúvida aí da região da tireoide, ó, tá vendo? Ó, eu não deixo de tratar essa região, mas ou eu vou fazer assim de baixo para cima, ou eu vou fazer meia prega. Nunca sobre a tireoide. Tá? Ninguém quer inflamar a tireoide de ninguém aqui, correto? Então, assim que a gente vai fazer. Essa caneta aqui, ela é sensacional, mas não é híbrida. Então, toda caneta tem sua vantagem e desvantagem. Ela só te permite trabalhar com a seringa de 0,3, tá? Eu, por acaso, gosto bastante dela. Ó, aí aqui, ó, a posição da paciente, a posição da câmera, para gravar bem para vocês, também não me facilita, tá? Mas aí, vocês podem
e fazendo sempre pensando em atingir o tecido subcutâneo. Mesmo que eu viesse fazer meia prega aqui, ó, com uma prega assim, ó, importante, eu estaria em subcutâneo. Então, também é possível nesse formato, tá? Ó, eu tô fazendo de forma aleatória, tá vendo? Mas vocês poderiam fazer uma do ladinho da outra. Como essa paciente, ela quer bastante resultado, porque não é uma paciente do Rio, então ela não vai ter uma condição de fazer uma sequência de pelo menos as 6 sessões, que seria o que eu indicaria para ela, o máximo que eu conseguir de medicamento nessa sessão, tá? Ó, menos unidade novo, nem 2 unidades, eu vou aqui na gordura mandibular, tá? Porque foi pouquinho que sobrou do final dessa aplicação. Tem região que estava com 3 para 4 unidades e região 5 unidades, tá? Ó. Então aqui, ó, a mesma forma, já foi 5 unidades. Normalmente 5 unidades o retorno sanguíneo é um pouquinho maior porque a gente aplica em tecido mais profundo, tá? Vocês podem ver que a paciente está com cara de paisagem, desconforto zero, de fato é muito tranquilo a conduta e esse procedimento na pressurizada. A paciente está até rindo, gente. Vendo, ó? Então é muito, outra agulha de fato já é um pouquinho mais chato, tá? Ó, e vocês podem ir contando quantas eu tô indo, ó, tô na terceira seringa de 30 unidades, tá? Então eu tô indo, ó, pro primeiro ml de medicamento, tá? Luquinhas, tu olha aqui também, ó, se tiver que eu tô, o retorno tá ruim desse lado, você me avisa se tiver muito retorno sanguíneo, tá? Ok? Ó, aqui, ó, internamente eu consigo ver que está um pouquinho mais elevado e aqui também. Provavelmente teve uma lesãozinha vascular interna. Vai ficar com uma equimosezinha aqui ou talvez um hematoma. Já avisa a paciente, mas que acontece? É uma das possibilidades de uma região tão vascularizada, tá? Ó, sempre que você for fazer a aplicação do lado da onde você teve uma possível lesão vascular, você já tem que ficar antenada, tá? Por quê? Ó, porque se extravasou sangue daquela região, você já tem aquela região ali, o vasinho, né, ocupando aquele espaço maior lesionado. E você tem que ficar sempre olhando pela lateralzinha dele, tá? Ok? Não tem limite de quantidade de medicamento. Vai depender do tamanho da prega que você está trabalhando. Aqui, além da região submentoniana, eu vou trabalhar a região submandibular, ainda vou trabalhar a gordura do pescoço. Então, eu posso utilizar, se eu quiser, os 10 ml aqui. Se comportar nessa região 10 ml, eu vou fazer 10 ml. Mas é claro que não comporta, né? Mesmo que eu esteja trabalhando em uma papada grande, né, uma região grande, eu não conseguiria colocar tanto medicamento, mas eu poderia colocar, tá? E eu vou trabalhar exatamente onde tem a gordura que incomoda a paciente e que me incomode no planejamento dessa paciente. Como a gente sempre fala, não tem que... A gente sempre vai adaptar a nossa conduta de acordo com o perfil do paciente e com a necessidade do paciente, tá? Ó, pressurizar. E vou selecionar aqui menos unidades, por quê? Porque a prega da região mandibular ela é menor. Então, a minha conduta, mesmo trabalhando em gordura localizada, vai ser diminuir um pouquinho. Também por conta da vascularização dessa região. Para que eu consiga preservar. Tá? Ó. Aqui já estou com retornozinho maior. Então, já comprimo um pouquinho e vou tirando a dúvida de vocês. Tá ótimo. Qual que é o valor, mais ou menos, que vocês podem cobrar por uma sessão de redução de gordura submentoniana? Se for só a papada, no mínimo R$300, tá? Ah, Monique, paciente modelo, quero fazer a 100, 150 para poder ter resultado. Tudo bem, você consegue fazer e vai encher, vai lotar a sua agenda e você não vai faturar. Agora, a média de paciente final é isso aí, na faixa de 299, 399. Agora, se você for fazer região submentoniana, região do pescoço e submandibular, aí vocês pensam em cobrar uma faixa de R$500. Ok? Ó. Agora, vou fazer uma outra aplicaçãozinha do ladinho dessa. Já boto a mão aqui, que a gente sabe que a gente tem a ramificação aqui, ó. É porque é um pouquinho mais pra cá, foi exatamente aqui que a gente tem vindo a facial, né? Mas toda essa região aqui a gente já vai colocando e sempre tomando um pouquinho mais de cuidado, ok? Ó, ela não tem flacidez nenhuma, essa paciente, tá? Então a gente tá tratando gordura localizada. Se a gente perceber que no final da gordura, na redução da gordura, a gente teve alguma resposta de flacidez, o que que a gente faz? Aí a gente entra com tratamento para flacidez, tá? Ok? Gente, quem tá com dúvidas
não conseguiu fazer o pagamento, deu algum erro, Michele Xavier, eu deixei um contato nos meus stories no Instagram exclusivo só para suporte de boleto. Lá, não nem nada, porque tá nos meus stories. Vai lá, chama a pessoa e tira dúvida, porque vai ser um suporte oficial, tá? É isso, ó, Monique, deu um problema lá, recebi um e-mail. Chama a pessoa do suporte, que eu coloquei várias vezes lá. Suporte oficial, ok? O QR Code é de quem? Tá. Ó, tá vendo? Que aí ela vai conseguir te auxiliar. Me dá uma gazezinha limpa aí, ó. Olha aqui, vocês estão vendo que eu tô fazendo mais uma do ladinho da outra? Toda essa região de hiperemia, existe uma hiperemia diferente, só não é só do produto, tá vendo? Ó, tá vendo? O retorno sanguíneo, sinal que a gente entregou em profundidade como a gente queria. Vou limpar mais uma vez, ó. Tá vendo? Ó? E eu vou colocar bastante medicamento. O meu objetivo aqui é entregar um maior volume de medicamento para maior riqueza do meu resultado, tá? Pede para alguém botar o telefone aqui, por favor, do suporte, para quem não está conseguindo, teve problema do boleto. Ó, esse QR Code aí é para quem quer tentar fazer a matrícula no boleto. Gente, quem não estiver conseguindo, eu vou pedir para o pessoal botar aqui o contato do suporte para alguém poder te auxiliar, tá? Ok? Ó. E vou seguir aplicando. Ó. Agora eu vou lateralizar, ó. Vou fazer uma prega, tá vendo? Ó. Toda essa região. Porque quando ela baixa, é uma região que toda ela tem gordura, tá vendo? Então eu vou focar em aplicar o máximo de medicamento ali. Tá? A quantidade de unidades, ela vai ser variada da região que eu tô atuando. A gente vai falar sobre isso também. Mas quando eu vou para a gordura submandibular, normalmente eu tenho essa preocupação de fazer como se eu estivesse fazendo trato na prega nasolabial. Olha aqui como que tá. Dá uma olhadinha aí. Vocês conseguem ver, ó? Não tem exatamente um quadrante com a distância de um, mas eu tô focando na maior quantidade de medicamento. Entendeu? Ó. Ó. Agora, eu vou ainda estender naquela gordurazinha do pescoço. Lucas, vê se você consegue mostrar para eles bem essa gordurazinha do pescoço aqui. Porque assim, não tem regra, tá? Ó, Monique, onde que eu posso tratar? Onde tem a gordura que te incomoda, ó. Vou descer para essa gordura do pescoço, tá vendo? A tireoide da paciente eu vou preservar, não vou fazer nada sobre ela. Então, toda essa região aqui, toda essa região eu vou fazer meia prega. Maria Aparecida, cadê o número de suporte? Tá acima da tua mensagem. Essa aí, ó, suporte, escrito suporte, essa mensagem aí que é do suporte. Você clica direcionado para alguém do nosso suporte, tá? Acima da sua mensagem, bem acima, ó. Não teve nenhuma depois dessa. Tá escrito suporte, você clica aí, tá? Ok? Ó, gente, vamos lá. Tá vendo aqui essa gordurazinha do pescoço? A gente pode tratar? Pode. E aqui, eu posso garantir para vocês, principalmente pensando em região da tireoide, é muito mais seguro você fazer com a pressurizada. Você vem fazendo meia prega, só está trabalhando, ó, no tecido subcutâneo. Pode ser de um lado ou do outro, tá vendo? Você não vai fazer 90 graus, não vai fazer pressão nenhuma sobre ela. Vai fazer, ó, somente na gordura, na prega da gordura, toda essa região, ó. Você está tratando somente na prega da gordura, ó. Lateralizando aí essa entrega. Olha aqui, ó. Ó. Tá vendo? Bem nessa gordurazinha daqui. Ó. E nós vamos seguindo, tá? Ó. E onde tiver a gordura, você vai aplicando. A quantidade de unidades, você vê aí o tamanho dessa prega que você vai fazendo, tá? Ó, pressurizando minha caneta aqui, ó, e tô seguindo. Já até perdi as contas da quantidade de material que eu tô utilizando. Mas o meu objetivo é entregar o maior volume que eu tenho para eu poder entregar o maior resultado, tá? Ok? Ó. E essa é uma boa paciente, porque de fato ela tem na região submentoniana não somente a papada, como também a região mandibular, tá? Então, ó, 2 dedinhos, uma aplicaçãozinha aqui em cima. Vou reforçar aqui embaixo. Quanto eu achar que eu posso reforçar e entregar mais medicamento, melhor, tá? Drenagem após a sessão. Após essa sessão agora não tem por que eu fazer, né? Eu não quero acelerar o processo de
eliminação do líquido lipolítico aqui. Eu quero ele agindo aqui pelo menos 48 horas sem nada impactando ele, tá? Que é o máximo aí que eu botei ele também agindo aqui, tá? 48 horas a gente pede normalmente quando o paciente vai fazer o segundo procedimento conosco. Se for com outro profissional, eu ainda falo depois de 72, tá? Então, drenagem no pós-imediato não faz muito sentido. Vou acelerar o processo de eliminação do líquido que eu quero agindo ali, literalmente esvaziando esse adipócito. Tá? Então, após a aplicação, a gente não faz drenagem. A gente vai fazer depois de 48 horas, se for fazer. Perfeito? Ok? Ficou entendido isso? Ó, vou então selecionar as unidades e vou seguir. Essa aula, gente, é uma aula aqui, mas vocês têm aula na plataforma da região da papada também. E essa aula também vai subir para vocês lá, tá? Inclusive, eu vou depois pegar essa paciente para gravar conteúdo extra por conta dessa gordura que ela também tem na região do pescoço, tá? Então, na plataforma, vocês têm paciente da gordura da região submandibular, da região submentoniana. Tem aulas ainda que vão entrar, né? Não sei se já estão disponíveis lá para vocês todas essas. Mas vocês vão ver que tem um passo a passo para que vocês consigam realizar todas essas sessões. Ó, vou limpar, então, aqui para vocês irem vendo. Olha a quantidade de medicamento que eu estou entregando. Tá vendo? Ó, e eu vou entregar... Se o meu limite que eu limitei para essa paciente foram os 10 ml nessa região, eu vou entregar os 10 ml nessa região. Só tenho que saber que ela vai ficar com um pouquinho mais de edema, que é uma quantidade importante de medicamento. Normalmente, empapada, a gente usa 1 ou 2 ml, né? Não usamos tão mais do que isso, mas essa paciente tem uma quantidade de gordura maior. A gente também está fazendo a gordura do pescoço, tá? Bota um antisséptico para mim, pode ser o clorexidina mesmo. Ó, tá? Ó, vou pressurizando e potencializando essa região. Vamos ver aqui se na região, ó, região aqui, ó, ainda considerando a região da papada, aí eu aumento um pouquinho o número de unidades, ó, ainda considerando a região da papada, ó. Tá vendo? Eu amo essa caneta, tá, gente? Mas ela só te permite utilizar 0,3. Ó, baixa pra mim de novo, paciente, ó. Toda a região da gordura a gente tratou e ainda a gordurazinha do... Pode levantar? Pescoço, tá? Ó, ainda vou pegar essa regiãozinha daqui, ó, 90 graus. Nunca faça aplicando sobre a tireoide, tá? Todas as duas canetas que eu estou utilizando, ambas são canetas de uma única. Para atingir maior profundidade ou menos profundidade, eu altero o número de unidades, tá? Ok? Ó. Vou limpar toda a região para vocês verem. Eu já fiz a paciente toda a gordura dessa região submentoniana e submandibular, mas agora eu preciso trabalhar a região submandibular do lado de cá. Vocês acabam que não vão conseguir ver tanto, tá? Ó, então, vou abrir para ver o retorno sanguíneo. Vou tentar virar aqui para ver se vocês conseguem ainda ver um pouquinho. Ó, aqui vamos diminuir um pouquinho por conta do trajeto vascular dessa região, tá? Por favor, Fábio, vem aqui, botando o dedinho aqui pra mim, com a luva. Tá? Só pra evitar sangramento, pra não ficar de fato com hematoma, ó. Então, segura aqui pra mim, comprime assim, isso, enquanto isso. Vai tirar aqui rapidinho, ó. Isso, só comprimir pra mim, em função, ó, tá aqui nessa partezinha, isso, ó. Tá vendo, ó? Estou fazendo o trato dessa região aqui, ó, dessa gordurazinha submandibular. Ó, estamos ganhando tempo. Olha como é que é rapidinho que a gente faz. Não estou com a caneta automática, tá? Hoje eu estou com a caneta de alavanca, agora eu estou de alavanca híbrida, com a forma PEN, depois eu vou com a de uma pressão, ó. Isso tudo aqui, ó, é nessa gordura submandibular. Pressãozinha assim. Quanto mais experiência vocês forem ter, mais rápido vocês conseguem finalizar a sessão de vocês. O resultado, depois que sai o edema, tá? Depois que já reduz o edema, né? O próprio processo inflamatório, a entrega do medicamento, vai acontecer nos próximos dias. Em uma semana, o paciente já começa a assistir os primeiros resultados, tá? Ela já vai sentindo de fato. Alguns pacientes, mas ela não vai, até porque a gente colocou uma grande quantidade de medicamento e ainda vou colocar. Vou potencializar bem. Como eu falei, uma paciente que não é daqui, não é do Rio, então a outra sessão dela vai ficar com uma distância muito grande. Então, por esse motivo, ó, que a gente vai literalmente potencializar. Eu já potencializaria, né? Mas também para garantir aí maior riqueza nos resultados dela.
Pega pra mim, por favor, uma agulhinha, que eu vou mostrar pra eles como que seria com a agulhinha. Ó, no caso da agulhinha, tô bem tranquila, você vai ver, minha mão é muito leve. No caso da agulhinha, a gente precisa preservar, de fato, a região da borda óssea, tá? Porque aí a agulha, vou usar ainda, a agulha entrega em profundidade, aí sim a gente pode ter, né, de fato, uma complicação. Quando a gente fala aí de causar uma lesãozinha, se a gente for lá nessa parte do trajeto que a gente tem do marginal do facial mandibular, enfim. Aí a agulha, os cuidados são diferentes. Com a pressurizada é bem seguro, tá? Então, ó, 2 dedinhos também com total segurança para você começar a pensar, chegar na altura da agulha, tá? Vou fazer uma preguinha, entreguei e aí vou entregando o meu medicamento. Seria mais ou menos assim, tá? Ó. Um pouquinho mais chato, ó. Mas seria mais ou menos dessa forma. Que é bem parecido com o que você faz com a pressurizada. Só que você vai utilizar uma agulha, perfeito? A quantidade de unidades que você pode fazer é a mesma coisa. 10 unidades por ponto, que você ia colocando na pressurizada, eu não entrego 10, eu só entrego 5, tá? Agora, na região mandibular com a agulha, já é um pouquinho mais chatinho também. Eu só tenho um pouquinho por lá. Tá? Porque é uma região menorzinha, tá? Ó, você vai menorzinho, não entrei aquela toda, tá vendo? E o medicamento que eu tô usando é o lipolítico, tá? Ainda assim, foi em profundidade. Então, a técnica que você vai utilizar, a agulha com a pressurizada, de fato não vai fazer, né, diferença, você que vai determinar. Embora eu ache que eu tenho mais resultado quando eu faço esse tipo de conduta com a pressurizada, tá? Eu só utilizei caneta de uma única pressão, perfeito? Eu indicaria para essa paciente umas 6 sessões por conta da quantidade. Se bem eu fosse fazer menos ou fosse fazer mais, vai depender do avanço do tratamento. Cada indicação de sessão, né, do número de sessões vai depender muito da quantidade de gordura, né, que o paciente tem. Então, cada paciente vai ter uma indicação aí, né? Tipo, a gente vai olhar e a nossa experiência vai nos dizer quanto que a gente faria. Mas a gente sabe que não é uma receita de bolo, porque tudo vai depender como que esse paciente vai responder a esse tratamento, tá? Ok? Ó, ainda dá, eu acho que ainda dá para potencializar a região do lado de cá. Então, se eu acho que dá, eu ainda vou aplicar mais medicamento. Perdi as contas aqui de quanto de medicamento eu estou aplicando na paciente, mas vamos embora. Quanto mais medicamento a gente conseguir indicar aqui, melhor. Então, projeto lipólise. Vou de seringa. Você abriu agora para ela? Então, já foi 8 ml de medicamento. Ó, o intervalo entre as sessões é relativo, depende da recuperação da paciente, tá? No mínimo 7 dias. Ó, vou fazer meia prega aqui, ó, nessa gordurazinha do pescoço. Tá vendo, ó? Se quiser fazer intercalado o tratamento da flacidez, dentro de 7 dias, você já pode vir e fazer outra flacidez. Ok? Abre aqui que eu vou pegar mais aqui embaixo. Ela tem um lado que é maior do que o outro, então a gente vai potencializar também esse lado, tá? Que é esse aqui, não é isso? A gente tem uma gordurazinha um pouco maior, então eu vou potencializar esse lado. Ela de frente, na foto, no registro, daria pra ver bem. E aí, assim que ela chegou, ela falou, ó, tem um lado, a gente olhando clinicamente, a gente via que a gente tinha uma quantidade de gordura maior desse lado. Então, a gente também vai investir em mais aplicações aqui, tá? Então, às vezes, o paciente vai ter esse tipo de do que outro com mais gordura, você aplica mais medicamento na região, tá? Gente, se tiver pergunta aí que vocês souberem responder, estão contratados como monitora da professora, tá? Se eu já tiver respondido e um colega chegou agora e perdão, pode ajudar a professora que eu agradeço. Então, agora eu vou potencializar aqui nessa região e vou mostrar para vocês um outro procedimento. Então, como ela tem uma gordurazinha maior nessa região aqui, eu vou potencializar aqui e vou realizar mais aplicações aqui nessa região. Tá? Olha, a melhor caneta é aquela que você se identifica mais. Essa de alavanca aqui é a que mais sai, tá vendo? A de alavanca híbrida. Embora eu sempre, vocês estão vendo gordura, eu utilizo muito a 0.3, né? Ó, opa, extravasou muito sanguinho daqui, vou comprimir essa região.
com certeza uma equimose, tá? Mas depois de tantos disparos também, é um evento chave, tá? Ok? Se em uma semana ela tiver 100% íntegra, ela já poderia fazer. Mas normalmente eu dou um intervalo entre 10 dias, tá? Ok? Eu não gosto de caneta de 3 pressões, tá? Não gosto. É a única caneta que eu não indico porque eu não gosto da caneta de 3 pressões. Feito? A Carol botou aqui, Carol Mello, ela indica a caneta de 3 pressões. Eu não gosto da caneta de 3 pressões. Carol, não entendi o que você falou da minha indicação, que é a única que eu não gosto mesmo. Ó. E aí vou potencializar aqui. Olha a terapia, né, gente? Ó, uma terapia. Tu vem aqui, um procedimento desse, no mínimo você vai tirar R$300 por um atendimento, tá? Um grande desse tamanho dela, você vai tirar aí R$500 a tua sessão. Fala pra mim como é que você não vai depois ser entrevistada pra mim já faturando os seus R$15 mil aí em 30 dias. Não? Ó, vou comprimir aqui. Posso usar alta frequência na pressurização para acelerar a cicatrização? Pode. Antes e depois, Dani. Tá? Você pode antes e depois. Por que você não gosta da caneta de 3 pressões, professora? Bom, porque ela é mais complexa, porque é que mais dá defeito, porque se você altera um pouco a pressão, tu aumenta muito a lesão, porque ela promete muita modernidade e entrega muita complicação. É isso. De todas as canetas do mercado, e aqui que eu tenho aqui, eu tenho todos os modelos, inclusive, se você quiser, para mostrar para você. Todos os canais. Não gosto de nenhuma delas. Nenhuma, tá? Não preciso de uma caneta com tantas pressões. O que eu preciso é entender que com uma caneta de uma única pressão, tá? Ela sendo a pressão normal, não sendo pressão reduzida, né? Como a gente tem automática, mas uma pressão normal, ela é mais que o suficiente para fazer plano superficial, plano intermediário e plano profundo, desde que você entenda como que você vai fazer essa entrega, tá? Ó, vou limpar. Tá bom. E vou aplicar bem aqui na área dela, que tem essa diferença, ó. Tô literalmente aqui, ó, fugindo do vasinho. Aí onde tem mais vasinho perto a gente comprime. Monique, depois do procedimento pode usar um enfaixamento ou um taping por 24 a 48 horas para ajudar a diminuir o edema? Pergunta da Denise. Não só pode, como eu indico isso, tá? Vai ser difícil a aplicação do taping, mas eu ainda aplicaria sim. É bom para reduzir o edema e não somente isso, né? Ajuda a evitar qualquer tipo de contaminação depois, né? O paciente fica tocando. Ai, você fez alguma coisa, enfim. A gente sabe que a gente tem esse tempinho aí rápido para poder, né, a gente fechar esse processo, essas lesões, mas a gente também evita, tá? E a gente consegue também manter o medicamento comprimido ali na região. Então, o taping compressivo, sim, é muito indicado no pós-procedimento imediato, tá, Denise? Parabéns pela pergunta e esse é o pensamento. Bom, o uso de aparelhos como radiofrequência, lipocavitação, eletroterapias, vocês não vão fazer depois, né, gente? Senão vocês vão degradar tudo que eu tenho aqui, né? Já pensou? Mas, bota na seringa pra mim, puxa o restante da seringa. Mas o que vocês podem fazer é o seguinte, fazer antes, esperar regular a temperatura e aplicar o medicamento, tá? Acabou? Ou vocês podem fazer depois de 48 horas, tá? Oi. Não, precisa não. Ó, se a gente fosse utilizar, por exemplo, o taping compressivo somente na região da papada, como que vocês iam fazer? Quem sabe fazer a utilização do taping aí, ó. Tá? Não sou especialista nesse procedimento, tá? Mas aprendi só para poder fazer isso, ó. Vocês vão selecionar a área que vocês vão aplicar, tá vendo? Que vocês vão comprimir, ó. Iriam aplicar o taping, ó. Ele é termoativo, tá? Então o calor vai aumentar a fixação. Ó, dentro da plataforma vocês têm um treinamento com a aplicação do tape com um profissional também especialista na área, tá? Ó, aí vocês vão, ó, tá? Poderia fazer um pouquinho maior por causa da região da mandíbula. Na região do pescoço eu não indico que vocês façam compressão aqui, tá? Mas na região da papada é super bem-vindo, tá? Então vocês podem sim colocar
Podem colocar cor da pele, tá? Quem já tem experiência com tape, ó, literalmente vão ter bastante habilidade para poder fazê-lo. O que acontece quando a gente aplica tape? Vocês viram que eu não coloquei o reparador, não é isso? Por que eu não coloquei o reparador? Porque senão o tape não ia fixar. Na outra paciente do outro dia eu fiz isso, porque senão eu não conseguiria mostrar para vocês isso, tá? Eu não conseguiria mostrar para vocês essa aplicação do taping, tá? O tape, ele não é obrigatório, mas é uma conduta também que a gente pode colocar para enriquecer o nosso pós-procedimento aí, né? Como a nossa própria colega aí falou e teve essa ideia da questão da redução do edema. E na plataforma vocês vão ver exatamente esse passo justamente aí esse conceito. E é isso que eu quero vocês, raciocínio clínico, tá? Esse medicamento lipolítico é o 1510 da Victa, que é o que eu mais utilizo, inclusive. Perfeito? Ok? Tá? Vamos lá. Débora Xereda. Débora, faz um favor para tua professora. Pega, por favor, aí e descreva para mim na mensagem abaixo a descrição da formulação medicamentosa desse medicamento que você me mandou. Agora vamos lá, eu vou levantar só um pouquinho a minha paciente. Ok? Entendi aqui, tô errado, paciente. Depois eu vou direitinho. Vamos ver lá como é que tá aí, Lucas. Eu vou pedir para você abrir um pouco mais a minha câmera. Eu vou pegar a região. Sobe um pouquinho mais, paciente. Bota lá na tela, por favor, Lucas. Volta lá na tela. Gente, vou voltar na tela enquanto eu arrumo a paciente para o próximo procedimento que a gente vai fazer agora. A indicação do setor jurídico, do Limark, para parecer jurídico. Enquanto isso, eu vou posicionar aqui a minha paciente, tá? Ok? Obrigada a vocês, meninas, aí que estão respondendo de acordo com o que eu fiz a aula. Parabéns, viu? Já podem ficar na fila da monitoria, tá? Ok? Natália já pode ficar na fila da monitoria. Bom, vamos lá. Maria Cristina Meirelles. Monique, fala quais os tamanhos de agulha eu posso aplicar enzima ou utilizar o desoxicolato, medicamento necrótico. E se a Lebe conseguiria atingir o tecido subcutâneo? Bom, a Lebe conseguiria sim atingir o tecido subcutâneo, né, já que ela tem 4 milímetros de profundidade. Acontece que provavelmente tu vai estar em superfície. E se tu joga o medicamento ali, e ele, além da tela subcutânea, a parte do subcutâneo ali superficial, você sobe para a derme, você deixa a paciente toda necrosada, né, com medicamento necrótico. Então, eu não utilizaria Lebel com medicamento necrótico em nenhuma circunstância. Tá? Então, tira isso da sua cabeça. Agora, que você pode utilizar uma 13 milímetros normal, né, que a gente normalmente utiliza para essas condutas aí, quando a gente faz a aplicação subcutânea, tá? Eu utilizo muito a 29G, você pode utilizar também a 30G, tá? Eu utilizo o que vem numa caixinha de um produto que sempre sobra pra gente utilizar aqui, que é do preenchedor. Como eu uso muito o preenchedor também na pressurizada, eu sempre pego depois e guardo, tá vendo? Que ela vem e uso depois, tá? Os fornecedores estão na plataforma. Fernanda Oliveira, obrigada. Olha, Sueli Machado. Um monte de colega tua aí, hein? Bom, vamos lá. A nossa Débora perguntou o seguinte, nossa amiga Débora. Obrigada, Débora, pela resposta tão imediata. O que você acha do Biopress da Biomédica? Aí a professora chegou para a Débora e falou assim, Débora, me manda, por favor, a formulação medicamentosa do produto. E eu quero que vocês leiam comigo. Acabei de ver que o medicamento é necrótico. Olha que legal, ela mesma dúvida. Ou seja, ela acabou de ver que tem uma substância necrótica e ela mesma não usaria depois dessa, certo, Débora? É isso que eu quero falar para vocês. Eu não quero que vocês se engessem, posso usar esse ou não. Eu quero que vocês façam o que a Débora fez. Pegou para escrever para mim. Ela teve que ler. No momento que ela leu, ela viu que tem uma substância com ação necrótica. Então, a gente não consegue usar na pressurizada e eu não indico. Mesmo que a empresa indique para pressurizada, eu contraindico. E aí eu vou falar para vocês também por quê. Então, vamos lá. Aí a empresa desenvolve medicamento com a base necrótica na pressurizada. Eu vou sentar um pouco. Vou voltar lá pra frente da tela. Me filma, deixa eu tirar umas dúvidas lá. Vou sentar lá na frente da tela e depois eu volto. Pra segura prática. Modelo, se você quiser levantar, beber uma água e tal, você já vai voltar pra aí. Arruma pra mim também, por favor, Fábio, o cabelo dela. Aqui, ó, tem mocho aqui. O cabelo dela direitinho pra gente voltar pra segunda fase. Água pra mim também, Maura. E vamos tirar algumas dúvidas. Mas, gente linda, ó. Falar aí sobre o que a gente fez com a Débora, explicar pra vocês o meu conceito, inclusive. Eu estava conversando com o Sandro esses dias, da Biomedical lá, que ele atende minhas alunas, e eu sou muito, assim, eu gosto muito da linha Biomedical no geral. Eu acho a Biomedical uma empresa
fantástica na produção também dos produtos. Acho que os manipulados, eles são produtos muito bons. Só que eu sou contra essa indicação dos medicamentos com ação necróticas não pressurizada. Ainda que tenham sido formulados de forma diferente e que eles tenham mais afinidade com o tecido subcutâneo. Então, provavelmente a situação, né, ela vai ser de fato desencadeada lá no tecido subcutâneo, mas não é regra, porque o medicamento ele tem uma ação necrótica. E quando você junta com outras substâncias, a quantidade de miligramas diminui, os riscos também de uma complicação como a necrose vão diminuir, tá tudo bem. E aí tu pega um profissional, injeta grande quantidade. Vamos focar nesse procedimento que eu fiz na face. Você tem que botar um número maior de quantidade para ir para um tecido mais profundo, né? Para estar lá no tecido subcutâneo, evitar restígios de produto em planos superficiais, para que você não tenha eventos adversos de uma inflamação exagerada na derme, que é o que você não quer, o medicamento necrótico. Então, parte daí. Só que na região mandibular eu já diminuo o número de unidades. Na região facial eu já diminuo o número de unidades, porque eu quero fazer o quê? Preservar a vascularização em profundidade. Então, eu quero ficar na superfície do subcutâneo, tá? Primeiro, tirando a gordura da superfície. Esse medicamento, ele vai extravasar um pouquinho para a derme. Quando ele é lipolítico, não tem problema nenhum. Inclusive, eu vou ter resultado de qualquer forma, porque tem ação termogênica, né? Que acontece em função do próprio ativo, tá? Mas eu estou usando esse necrótico, ele inflama demais. Ah, mas ele está misturado com várias outras coisas, Mônica, ele não vai chegar a necrosar. Não, pode até que ser que não necrose, mas eu já vi gente necrosando com ele. Mas vai acontecer de hiperpigmentar a região, porque a inflamação é muito alta. A derme não está preparada para essa inflamação com esse tipo de substância, entende? Então, por isso que eu prefiro preservar o meu paciente no atendimento. Não faz sentido eu usar esse tipo de substância com essa conduta. Então, eu preconizo utilizar medicamento lipolítico em trato de face e com a pressurizada. Sempre a gente vai utilizar medicamento lipolítico, entende? Esse é o conceito de um procedimento seguro. Agora, mesmo eu falo para o pessoal da Biomédico, inclusive na última feira que a gente teve, eu palestrei para o pessoal lá, né, da Biomédico, eu fui convidada pela empresa. Eles sabem do meu pensamento, eles sabem que eu não vou mudar minha conduta com relação a isso. Eu indico o produto com desóxido na agulha, eu ensino a fazer, mas na pressurizada não, tá? E eu fui na minha própria palestra, eu falei, ó, falei exatamente o que eu penso sobre a linha e acabou. Eu sou apaixonada, os produtos são bons, mas eu não sou a favor dos produtos com medicamentos com ação necrótica já pressurizada. E eu não acho que eu vou mudar de ideia com relação a isso, mas se mudar, não tenho problema de vir aqui falar para vocês sobre a minha mudança. Perfeito? Renata Neiva, a base necrótica, você explica no curso tudo? Eu te falo cada detalhe da ação necrótica, ação lipolítica, a pura apoptose, cada detalhe do teu procedimento. Falo sobre isso nos riscos de intercorrência. No curso de intercorrência você vai ver intercorrências graves, vai ter intercorrências não tão graves, que eu trago para vocês. Eu pego muito, olha, eu mostrei na nossa aula ao vivo uma necrose grave com medicamento, foi com deoxicólico. Então, assim, como a professora ela é muito visível, ela é muito bem vista na questão da Hyaluron Pain, sempre que tem algum evento adverso, né, que às vezes os outros professores acabam por não dar uma assistência tão rápida para o aluno, e por alguns motivos, né? Tem muito professor hoje que acaba ministrando e nem da área da saúde não tem formação, não tem experiência com eventos adversos, porque não né? Fez um curso livre e decidiu dar curso porque tem uma boa de idade que está tudo bem. Só que quando o pepino aparece, eles não vão saber lidar, porque eles não são da área da saúde, nem tem cobertura de profissionais da área da saúde. E aí nunca lidou com um evento desse. Aí na hora que o aluno tem a intercorrência, ele não sabe nem o que fazer. Aí os alunos vêm, gente, eu peguei vários eventos adversos já por equívoco bobo, que poderia ter sido evitado com o mínimo de conhecimento. Então, assim, quando você vai pensar em trabalhar com algo que é voltado para a área da saúde, tu tem que entender que um paciente está submetendo a saúde dele a você. Então, você tem que ter todo o entendimento, sim, sabe, do tipo de medicamento, do tipo de lesão, do tipo de processo inflamatório. O que vocês vão fazer vai ser fantástico, é elevar a autoestima do paciente de vocês através do conhecimento de vocês. Mas vocês têm que conhecer tudo, desde os benefícios aos malefícios que vocês poderiam trazer com a técnica, para vocês saberem conduzir bem. Por isso que eu hoje faço questão, quando um aluno meu me faz uma pergunta que eu vejo que ele não viu o curso de intercorrência, eu vou falar, vocês vão ouvir, eu vou falar, tu não está preparado para atender não. Por quê? Porque se você tivesse, você não ia ter essa dúvida. É isso, tem dúvida que vocês não podem ter para você começar a atender. Sabe, ó, aqui hoje eu respondi a mesma pergunta várias vezes. Algumas eu quero crer que eu respondi porque as pessoas estão entrando em outro horário, tá? Mas não faz sentido amanhã ou depois a pessoa vir aqui, um de vocês que escutaram e
vocês vão ver a aula tudo sobre medicamento necrótico e perguntar, professora, mas por que eu não posso usar necrótico na pressurizada? Porque eu falei. Então, existia uma base, um raciocínio. Tanto que ela mesma respondeu aqui. Agora que eu vi, ela viu. Ela já se deu essa resposta, essa dúvida ela não vai ter. E eu vou fazer isso o tempo todo com vocês. Eu vou fazer com que vocês tenham raciocínio clínico. Eu vou perguntar para vocês se eu posso. Quando você pegar, não posso não. Por quê? Porque você já está me ouvindo falar aquilo o tempo todo. Vocês vão ver em aula, vocês vão ver em indicação clínica. Toda vez que eu falo desse medicamento de gordura, vocês vão ver eu dando esse toque. E aí vocês já vão estar habituados. Dificilmente meus alunos cometem equívocos se assistirem às aulas, porque está tudo lá. Tudo que você precisa está lá. E tem mais. Se você sentir que falta alguma coisa, professora, eu queria ver isso. Tu vai me dar a opinião, vai falar e eu vou botar lá. Monique, não sou sua aluna ainda, o link está aqui. Vai fazer tua matrícula que você tem poucas horas. Está acabando as oportunidades para você fazer parte da minha turma, tá? Vou organizar aqui como é que a gente vai fazer na próxima prática. Vou chamar rapidamente um depoimento para a gente só organizar aqui. Não saiam daí, que eu vou organizar aqui a próxima prática, porque eu vou fazer algo que eu nunca fiz num evento como esse, hein? É o primeiro evento que eu vou fazer esse procedimento, tá? E a gente fala já. Então, eu sou Beth Medeiros, sou esteticista, futura biomédica, atuo aqui em Nova Iguaçu e no Recreio, enfim, estética facial e corporal. Antes da pressurizada, principalmente, eu atuava muito com estética corporal. Mas era assim, eram massagens e protocolos associados, né? Alguns protocolos em dermo, enfim, coisinha básica. Eu não conseguia ultrapassar em um pacote, assim, e ainda tinha a mentalidade de pacote, né? Então, assim, eu não conseguia ultrapassar aí 800 mil reais, era chorando. E fechava o meu... Tá bom? Gente, já voltamos aqui. A gente vai agora fazer uma prática na região das mãos. E é uma região que normalmente muita gente ignora um tratamento e ele se faz muito importante, principalmente no que diz respeito a alavancar venda. Como assim, Monique? É a tua paciente chegar dentro do teu consultório para fazer, por exemplo, um skin booster facial. E muitas das vezes o paciente não se preocupa muito, né, com o embelezamento das mãos, com a saúde das mãos. E quando você começa a mostrar ali, né, os problemas que tem, a flacidez, a desidratação, você consegue vender para esse paciente, tá? Então é muito importante vocês terem esse pensamento, né, de vocês fazerem upgrade de tratamento no dia, pensando em tratar as mãos. Mas aí eu preciso trazer para vocês uma realidade, né, uma observação das mãos que eu vou trazer aqui, e depois também vai ficar salvo para vocês lá. Cadê minha clorexidina, meu material? Então, primeira coisa que vocês vão fazer, normal asepsia das mãos, tá? Vamos fazer das duas, porque aqui a gente vai fazer 2 tratamentos diferentes. E é entender que o espessamento dessa região é maior do que, por exemplo, da face. E como que você vai conseguir uma boa permeação aqui? Pensando em atuar somente sob pressão. A gente vai utilizar um peeling. Tá? Você pode utilizar vários, eu vou utilizar aqui o peeling da Adélia Mendonça, o enzimático. E qual que é o objetivo? É afinar, vendo? O tecido dessa região para facilitar a minha permeação, tá? Então, passei uma camada, ok? Vou estimular aqui, para potencializar, a minha permeação, para afinar o tecido dessa região. Nessa conduta, vocês que vão ganhar o brinde de vocês aí, que vão receber, vocês vão utilizar uma ampola só do brinde de vocês, tá? Uma ampolinha só. Acabei de abrir aqui, tá vendo? Vocês vão usar 1 ml em cada uma, tá? Você vai cobrar R$300 a média uma sessão como essa. Ou seja, você pode fazer um peeling de diamante se você quiser, aquele peeling do vinil também, você pode utilizar, tá vendo? O peeling que você quiser aqui, aí você vai deixar essa camada aqui para de fato facilitar a permeação do teu ativo, pensando em trato das mãos. Eu vou passar uma camadinha, vou deixar aqui uma camada generosa aqui, enquanto eu vou fazendo o outro lado, o peeling vai agindo aqui. Perfeito? Tá?
O nome desse procedimento batizado por uma aluna é BioHands. Então é chique. Tá? Eu utilizei esse peeling, vou deixar ele agindo aqui. Ok? Tá? Vocês verem aí, ó. Chega pra cá um pouquinho só assim. Isso. Tá? Ó. Isso aqui que é exatamente o que eu tô usando. E aí, ó. Inclusive, esse procedimento que eu tô fazendo para vocês, novas alunas, tá? Peguem a dica. Tá? Peguem a dica. Esse procedimento já tem arte para vocês explorarem a rede social de vocês, tá? Já tem arte na plataforma para vocês já divulgarem esse procedimento. Antes do teu brinde chegar, você já divulga esse procedimento aí, já começa a vender. Tá? Que você já paga aí a parcela aí do seu curso antes mesmo dele chegar para ti. Que olha como é que esse procedimento vai ser tranquilo de você executar, tá? Ó, enquanto essa mãozinha tá aqui com o peeling, ó, afinando, eu vou então iniciar a aplicação aqui na outra mão, tá? Então, a gente tanto pode fazer a aplicação com a pressurizada, como pode fazer a aplicação com uma micro seringa, uma micro agulha, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Cadê? Não pega lá outro pra mim que você acabou enchendo lá, ó. Cadê o produto? Vou abrir aqui. Você acabou enchendo. Tu abriu sozinha. Gente, segura, tu abriu sozinha e botou só lá? Então, e o restante de produto onde? Tu desperdiçou? Deixei derrubar um pouco. Um pouco? Ó, minha secretária encheu 2 seringas, gente. Totalizando 0,6. Vem 2 ml numa ampola. Ela falou que deixou derramar um pouco. Ó, vem 2 ml, um pouco. Depois da aula de hoje, vou dar uma aula para minha secretária de como abastecer a seringa. Ela só desperdiçou 1,4 ml de ácido hialurônico, tá? Pior ainda, ela desperdiçou mais, porque ela ainda botou um pouquinho de lidocaína ali. Oi, tão bem feita, gente. Tá bom que ela não é da área. Ela foi fazer para ajudar a gente no evento, tá perdoada. Vocês estão ouvindo, hein? Ó, vamos lá. Vocês vão evitar a região de vascularização, tá vendo? E vocês vão fazer, ó, vendo? Micro aplicações, ó. Tá vendo? Ó. Aqui, ó. Eu faço fato com a pressurizada, mas vamos dizer, ó, não tenho pressurizada, a professora não chegou ainda. Você vai vendo, ó, fazendo com a agulha, eu tô usando a lab, ó. Ó. Tá vendo? Acomodou mais o produto, ó. E vai tratando toda essa região aqui, ó. E sempre olhando a vascularização, ó. Tá vendo? Aí vocês vão ver que não vai concentrando uma papozinha, que eu já vou assentando ela, tá vendo? Não fiz tão superficial. Ó. Se quiser fazer mais superficial, vocês vão ver aqui, ó. Tá vendo? Aí depois eu vou assentar, não preciso liberar a paciente assim. Ok? Ó. Hidratei. Ok? Ó. Eu fiz um pouquinho mais de 1 ml, mas que eu já tava puxando. Ih, esqueceu de botar lidô aqui. Tu aguenta. Gente, tadinha. Fiz puro, né? Porque o ácido puro age com a beleza. Minha paciente tá tão acostumada que ela não tá nem aí fora do Brasil. Ela tava ali tranquila. Ok. Tava muito tranquila, minha paciente. Cadê a máscara aqui, o HP dele pra poder finalizar? Ó. E aí o lado todo fazendo com agulha, tá? Então, ó, hidratou toda essa região, ó. Pode fazer no dedo quem quiser, pediu aí pra ver, né? Vou mostrar pra vocês. Pode, não tem problema não, ó. Pode vir aqui bem superficial, tá, ó. Vendo? Cuidado só com a região medial, ó. Tá vendo? E aí, finalizando, você pode fazer aquela máscara que a professora indica também da dela, e o próprio HP Regenera. Vou botar a máscarazinha da Délia, porque enquanto a máscara vai agindo aqui, ó, aí a gente vai fazendo do outro lado. E paciente tá vendo tudo isso. Então,
tudo que a paciente vai vendo você fazendo para valorizar o teu tratamento, ela vai se enriquecendo. Ó. Vou subir essa aula para a plataforma, tá, gente? Vai ser cortada a prática teórica que vai subir para vocês, ó. E aí você vai deixando agir aqui essa máscara enquanto a gente vai fazer o outro lado, tá? Ok? Bota para lá. Pode sim usar ácido hialurônico na estria, tá? Pode fazer pontual. Aí aqui o que a gente vai fazer? Eu vou pegar ainda uma gaze, ó. Você pode tirar com uma gaze úmida. A minha tá seca, ó. Tá? Afinando essa região. E agora com uma gaze umedecida eu vou limpar completamente essa região que eu vou fazer com a caneta pressurizada. Tá? Então, ou seja, a paciente chegou no teu consultório para fazer só uma hidratação facial. Um bioface, que você também tem arte para oferecer lá. Você vai usar a mesma ampola que você ganhou do seu brinde, tá? Você não vai ter nenhum custo para isso. Aí você vai fazer uma sessão facial do seu paciente. Você olha para a mão dele e fala, nossa, envelhecida, suas mãos, fala assim, não, tá? A gente fala, olha, essa mão tá um pouco desidratada. Vamos melhorar a condição dessa mão, deixar ela mais jovem. Você vai catar velha, né? Mas quando você fala que vai deixar ela mais jovem, diretamente, você tá dando uma direta pro paciente. Para deixar ela mais jovem, vamos colocar um ácido hialurônico e aí você entrega pro paciente esse resultado. Ó, depois que você fez a asepsia, tá? Pensa em 1 ml de cada lado. Vamos dar uma olhadinha na outra mão, ó, que tá com a máscara. Ó como é que tá a outra mão, ó como é que a máscara vai ficando. Aí o paciente tá lá com a máscara, você já tá fazendo o lado de cá, tá vendo? Tá hidratando, ok? Tá potencializando aqui o nosso resultado, tá? Esse mesmo ácido que a gente tá fazendo nas mãos é o que você vai ganhar, tá? O que vocês vão ganhar, as 10 ampolas que vocês vão ganhar, tá? Os matriculados de hoje, ó, já para realizar essas sessões. Então aqui você já tá realizando, ó, tá vendo? Ó, 90 graus, realizando a sessão aí na mão do seu paciente. E no rosto, ó. Monique, se eu começar a perceber que eu tô com muita dificuldade de permear porque a mão é mais espessa, aí você vem e faz um afinamento mesmo mais importante. Que você tem que fazer um outro peeling, tá vendo? Mais importante. Você pode segurar meia prega assim, eu acho que desperdiça na mão, eu não gosto. Então nas mãos eu gosto de fazer 90 graus, tá? Mas, ó, tem paciente que permeia bem assim, tá? Ó, tá demorando para retornar, a petequinha bem pouquinho, você pode aumentar também o número de unidades, ó. Vendo, ó? Bem pouquinho, aí a gente vai aumentar o número de unidades. Ó. E aí tá ruim? Vou tá bem do ladinho daqui, ó. E aí a gente vai vendo exatamente qual que é a região que a gente vai preservar. Achei que foi um pouquinho aqui, peguei muito mal, tá vendo? Atravessando ali o epitélio, ó. Vou diminuir de novo, ó. Aí o retorno bem, vendo, ó. A petequinha de sangue é que entregou no plano que você precisava, tá vendo? Mas o retorno tá bem moderado. Ó, Monique, acho que a entrega poderia ser melhor. Talvez porque a gente afinou por pouco tempo. Tá vendo? Porque a mão é mais espessa. Então, vocês peguem essa dica, tá? Pega lá o esfoliante do kit da Prime, por favor. Ó, tá vendo? Ó, bem pouquinho retorno. Eu quero fazer uma entrega um pouco melhor. Mas o meu afinamento com o peeling que eu fiz, tá vendo? Ficou pouco tempo. Talvez não tenha feito o afinamento aí que eu desejo. O que eu vou fazer? Ó, vou voltar aqui. Ó, tá bem pouquinho aqui, um pouquinho, uma petequinha aqui. Aqui ainda tá atravessando, tá vendo? Ó, vou até pedir pro Lucas mostrar, ó. Tá vendo? Foca aqui, só pro pessoal ver bem na petequinha. Se dá pra ver. Eu ainda quero uma entrega maior. Então, por isso que eu vou fazer um afinamento um pouco mais importante, tá? Porque eu não tenho tanto tempo para deixar o outro, então eu vou vir com esse. Essa aqui é uma das fases do peeling vinil 4D. Então eu vou usar ele aqui, ó, para garantir que eu vou ter uma melhor entrega. Além de falar, ó, que isso aqui também já é um peeling, tá vendo? Que é do vinil, ó. E é mais uma grande para as mãos. Monique, posso utilizar um que eu já tenho, um esfoliante, Pode. Ó, tá vendo? E eu gosto muito dele. Isso aqui a gente pode até fazer mesmo antes de vários outros procedimentos, tá? Ó, ele afina bem. Aí ele com certeza vai facilitar a minha permeação. Ó, tá vendo? Aí eu também gosto de pegar para potencializar uma gazezinha seca. Vamos estimular, tá vendo? Ó. Se o paciente faz uso de anticoagulante, você tem que mandar descontinuar, porque senão o paciente tende a sangrar mais, né? Entendeu?
imagina só, essa paciente veio aqui no consultório fazer só uma bioface, uma hidratação na face, e eu vendi também as mãos. Aí vamos dizer que fosse R$300 cada sessão. Aí eu faço o pacote para paciente, as duas realizando no mesmo dia, já que eu estou com o mesmo material. O que eu faço? Eu cobro R$500 a paciente. Então eu tenho maior chance de fidelizar. Ó. Tem outra toalhinha, Fábio? Que essa aqui já foi para toda. Ó. Limpar. Ó. Petequinha, bem pouquinho sangue. Eu quero uma permeação um pouco maior. Outra toalhinha para colocar ali, para substituir. Ok. Vamos trocar. Aqui essa toalhinha. Mostra a outra mão aí, ó. Olha como é que tá a outra mão. Essas sementes. Levanta a mão pra gente botar a toalhinha nova aqui. Tirar as sementes aqui, ó. Se for outro peeling, você também pode deixar ele por um tempo um pouquinho maior, tá? Ok? Perfeito. Rosângela, quando você entrar na tua plataforma, você vai ter todas as orientações dos fornecedores. E aí você vai saber como você faz para comprar todos os produtos, qual é o produto, toda a indicação. Lá dentro da plataforma tem todas as indicações. Ó, vamos testar, vamos ver se já foi o suficiente. Ih, tá escorregando. Pega um alquinho pra mim aí, ô Fabiana. Ó, nem fiz muita pressão, ó. Só encostei, tá? Ó, vou pedir pra pegar um alquinho. Isso. Pra ficar mais fácil da gente limpar. E essa paciente modelo, vocês vão ver que tem de mãos, foi gravado nas mãos dela. Ou seja, às vezes a paciente tem mais dificuldade de permear do que outras, ó. Vou fazer aqui do ladinho, aí. Ó, fiz uma meia prega, porque às vezes eu percebo que eu consigo melhor com meia prega, tá vendo? Ela foi um desses casos. Embora às vezes eu acho que a meia prega acaba por perder demais. Ó. E vamos... Ó, abre um pouquinho pra cá. Tecido, vou ter que fazer a 90 graus mesmo. Ó. Aí, ó, vocês conseguem ver que eu já tinha um retorno sanguíneo diferente, tá vendo? O meu retorno sanguíneo já veio diferente, porque o tecido epitelial já tá mais fininho, entendeu? Ok? Perfeito? Todos os antigos alunos vão ter acesso a todas as aulas dessa jornada também, tá? Ele vai subir sim, para todos os alunos antigos, para os novos e os antigos. E aí, seguimos nossas aplicações. Você não pegou? Me dá essa minha canetinha de rosca aí também. Está bem zela, que eu tenho mostrado pouco. Não, tá bom, já tá acabando, já tá bem hidratado. Ok. Ó, essa caneta que tava lá era híbrida, ela só mudou a cor, mas eu pedi pra ela pegar novamente a de roxo pra vocês verem. Normalmente na mão eu utilizo 2, 3 unidades, tá? Oi? Tá. Ó. Gente, rapidinho que eu vou trocar o microfone, tá? Ó. Oi. Foi? Já trocou? Ó, vou botar aqui a 90 graus, mas tá escorregando bastante, ó, por causa do outro peeling, ó. Tá vendo? E aí vai tendo essa petequinha até voltar. Finalizando essa região, vocês têm a mesma opção. Ou colocar outra máscara que vocês, tá vendo? Que vocês podem utilizar, ou usar o HP Regenerate, que aí você já libera o paciente também com o HP Regenerate, tá vendo? Ok? Então, ó, você vai utilizar em média 1 ml em cada mão, ou seja, um frascozinho do brinde que você vai ganhar. Literalmente você já consegue fazer
as mãos completas. Ó. For liberar paciente, não tiver. E aí, a paciente está pronta para liberar. Você pode liberar, inclusive, ela sem passar o HP também por cima, ou já passar o HP Regenerate direto, tá? Ó. Centraliza ali melhor. Isso. Tá vendo? Independente de como você vai fazer a entrega, ambas, tá vendo? Ambas você consegue entregar bem. E agora, a gente acabou de ver na prática uma hidratação nas mãos com ácido hialurônico puro, tá? Ok? Se essa pele estiver muito desidratada, superior a 7 dias, 7 dias entre sessões, e se tiver algum hematoma ou alguma equimose, a gente aumenta até para 10 dias, tá? Ok? Agora a gente vai fazer, vamos preparar, volta lá para a tela que a gente vai preparar a paciente pro colo. Vem, Aline. Gente, mudança de plano, tá? Ao invés da gente fazer o colo, a gente vai fazer um procedimento que vocês nunca me viram